Aleluia, Jesus. Glória, glória, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus, né? Mais uma noite. O Senhor tem nos proporcionado, tem falado e continua falando, né? E a palavra de Deus é fiel e é verdadeira, é maravilhosa, né? Duro é obedecer a palavra de Deus, né? Duro é obedecer. E o maior erro que a gente vê no mundo hoje é falta de obedecer a palavra de Deus, né? E falta de entender a palavra de Deus, né? Entendimento de buscar o Senhor como Ele quer que busque, como Ele quer que faça, é isso que está faltando. Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos começar no livro de Mateus, que aqui Jesus está dando uma lição sobre os que começaram a igreja. E essa lição vai servir para nós também. Nós temos que andar, apesar que a lição só serve se nós obedecer. E a briga, essas coisas que acontecem desde o começo até o fim, é falta de obedecer a palavra de Deus. Então vamos aqui, já está o dito assim, Mateus 15 fala assim, os fariseus e as suas tradições, né? E então chegou-se aos pés de Jesus, os escribas, fariseus de Jerusalém. Glória a Deus. Dizendo, porque transgride os teus discípulos as tradições dos anciões, pois não lava as mãos quando come pão. E ele, porém, respondeu e disse-lhe, por que transgride vós também os mandamentos de Deus, pelas vossas transgressões? Porque Deus ordenou, dizendo, honrará teu pai e tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, ou afronta ao Senhor, que poderei aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem o pai, nem a sua mãe e sua mãe. E assim invalidará a palavra das tradições e os mandamentos de Deus. O 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca, mas me honra com os seus lábios, mas não honra com os seus lábios só. Mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos de homens, e chamando a si a multidão, e disse-lhe, ouve, entendeis, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso que contamina o homem. E então os sacerdotes dele, os seus discípulos, e disseram-lhe, sabeis que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram. E ele, porém, respondeu e disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixais os cegos guiar, conduzir. Se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, e disse-lhe, explica-nos essa parábola. E Jesus, porém, lhe disse, até vós mesmo estáis ainda sem entender? E ainda não compreende que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos e adultério, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfema. São essas coisas que contaminam o homem.
mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Pode se acertar no nome de Jesus Cristo. Nós vamos aprender hoje a respeito de ouvir a palavra de Deus e praticar. Porque o maior erro que a gente está vendo nos dias atuais é ouvir de palavra de Deus. Todo mundo está ouvindo. Muita gente ouve a palavra de Deus. Você está na igreja, você está ouvindo. Não quer saber se você está cumprindo a palavra de Deus. Porque ouvir todo mundo ouve. E Jesus aqui está dando uma lição de moral em cima desses homens, que eram os que cuidavam da igreja. Está dizendo, não, vocês conhecem demais a palavra, vocês são demais. Você até escreve a palavra, vocês até fazem o livro, vocês que comandam tudo. Mas que vocês têm um defeito muito grande. Vocês fazem tudo isso, mas vocês só falam para fazer, mas você mesmo não faz. Então, é o que a gente vê nos dias de hoje. Muita gente falando, mas fazendo é poucos. Então aqui chama a atenção de todos os ouvintes da palavra de Deus. Porque Jesus estava chamando a atenção deles, porque eles queriam que o povo fizesse como está lá em Mateus também, que na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, mandando o povo fazer tudo, mas nem com deles eles querem tocar, colocando fato pesado no coração, mas não queriam tocar. Hoje não é diferente, irmão. Hoje é a mesma coisa. E hoje está cheio de igreja, cheio de mentirosos, cheio de enganadores no mundo inteiro. E hoje é difícil se pregar a palavra de Deus, porque quando a gente está pregando a palavra de Deus, tem um monte de igreja que está aberta que não cobra doutrina e que não tem doutrina. E as pessoas deixam de sair da igreja que tem doutrina e vai atrás dos outros, porque eles querem ouvir ensinamento de homens, que é o que Jesus está falando aqui. Vocês estão ensinando não é ensinamento de Deus. Não estão ensinando nada de Deus, estão ensinando ensinamento de homens. Reuniram e estão fazendo aí o que vocês querem, e traz o povo para obedecer vocês, e o povo traz dinheiro para vocês, traz o que vocês precisam, e vocês estão ricos, bilionários, usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus e fazendo o que querem. É isso. Isso era o evangelho dos dias de hoje, era o evangelho que Jesus encontrou, mas Jesus veio mudar, era uma tradição errada, Jesus veio quebrar essa tradição. Então, quantas pessoas que vivem debaixo de tradição nos dias de hoje? Que o homem criou. Muita gente está debaixo de tradição, não na palavra de Deus. E eu digo sem medo de errar. Eu estou pregando aqui a verdade. Daqui a pouco alguém sai do culto e vai fazer errado. Eu estou cansado de pregar a palavra de Deus. Não só eu, mas a maioria das pessoas estão cansadas de pregar a palavra de Jesus. Está cansado de falar com você, de falar comigo, mas você continua fazendo errado. Até quando que nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos continuar fazendo as coisas erradas? Porque foi para ele, Jesus está falando isso com as pessoas que pararam de fazer isso. Não adianta você falar da minha palavra, louvar o meu nome, mas o teu coração está longe de mim. O teu coração não está comigo. O teu coração pode estar no teu trabalho, pode estar no teu marido, pode estar até no amante, que está cheio de pessoas que tem amante, pode estar pensando em outra coisa, não na palavra de Deus. Tem muita gente que está na igreja, mas está só para estar. O coração não está em Deus, não tem nada em Deus. Tá porque o pastor, se não for o pastor vai cobrar, não está servindo a Deus como tem que servir. E é isso que muita gente vai perder a salvação. E já está cheio de igreja. Acha que tanta igreja que tem no mundo, se fosse sincera com Deus, Deus não tinha muito milagre, não tinha muita cura, não tinha muita coisa acontecendo. O que está acontecendo é guerra, é problemas, porque está irando Deus, não está deixando, Deus está irado com essa nação, não só o Brasil, mas o mundo no geral, porque as pessoas estão usando a palavra de Deus, mas não estão cumprindo ela. Estão usando a palavra de Deus, mas não estão colocando na íntegra, na réplica. E muitas das vezes nós reclamamos, nós dizemos assim, ninguém está me amando, ninguém me ama. Eu não preciso do amor de homens, você não precisa do amor de homem. O amor que eu preciso é o de Deus, porque o homem não pode me sustentar, o homem não pode me agradar, o homem não pode fazer nada por mim. O único que pode fazer as coisas por mim é só Jesus. Não espera nada do homem, espera de Jesus, porque só Jesus pode mudar a tua história e mudar a tua vida. Enquanto você estiver esperando do homem, você vai ser um pobre, miserável e nu. E quando você se lembrar que Deus quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida e começar a fazer o que Ele te pede para tu fazer, Ele vai mudar a tua história. Mas enquanto não acontecer isso, você vai continuar esse miserável, continuar essa miserável, porque está esperando do homem uma solução. O homem não pode dar solução nem para mim e nem para você. Enquanto nós estivermos esperando uma solução de alguma pessoa dessa terra, ou de alguma nação, ou de alguma coisa aqui, nós não vamos receber nada, porque quem manda tudo é no Senhor. E o Senhor só faz aquilo que Ele quer. É isso que está faltando nós entender.
porque Jesus está virado aqui, falando com esses mentirosos, esses falsos profetas que usavam a palavra de Deus, e agora ele tenta fazer a obra que ele não fazia, fazendo o que ele não podia fazer, porque ele estava enganando o povo e não estava na palavra, fazendo o que ele deveria fazer, mas não conseguia fazer, porque estava longe da palavra do Senhor. Mas ele está dando um grande ensinamento, dizendo: você quer ver a glória se aproximar e o milagre acontecer? Obedeça a minha palavra. O que o Senhor quer que nós obedeçamos a palavra dele. O Senhor não quer nada mais do que isso. O Senhor quer que nós vivamos essa palavra. O Senhor quer que nós seja exemplo, seja pacificador da palavra. A palavra oficial não vem falando tudo. Já vem está dizendo. Eu estava com esse texto para pregar e eu quero um sinal, Senhor. Para que sinal maior do que esse que nós temos que viver pela fé? Mas que fé é essa? É uma fé que eu só tenho fé de ler a palavra e fechar a Bíblia e não tocar mais nela, não olhar mais do que eu tenho que fazer, não meditar, não procurar a me desenvolver, não procurar a me crescer, não procurar ser diferente do que eu estou vendo. Eu quero ser igual sempre àquele irmão, eu quero ser sempre igual àquela irmã, aquele irmão que está sempre sofrendo, que está sempre doendo, está sempre reclamando. Eu quero ser sempre como ele, ou tem possibilidade de mudar a minha história, porque eu sei que meu Deus muda, agora eu tenho que parar de querer ser, que Deus, eu tenho que querer ser o além, eu tenho que querer ser o que Deus quer que eu seja na minha vida, através da palavra dele, porque ninguém está aqui para viver a vida dos outros. A maioria das pessoas estão vivendo a vida dos outros, estão querendo viver a vida do fulano, do ciclano, e ele está esquecendo de viver a própria vida dele, porque o Senhor tem uma mudança para cada um, tem uma transformação para cada um, o Senhor tem uma novidade de vida para cada um de nós que aqui está. É tanto que a nossa digital não são igual, nós somos diferentes, temos o mesmo sangue, temos sangue vermelho, tem tudo, mas até o sangue é diferente, até o sangue é diferente um do outro. Tudo é diferente, a nossa pele, tudo em nós é diferente, o DNA de cada um é diferente do outro, então é tudo uma novidade de vida, porque Deus quer que nós entendamos isso. O que Ele tem comigo, Ele não tem com você, o que Ele tem com você, Ele não tem comigo. Então nós temos que entender isso. Vamos parar de querer fazer, imitar pessoas. Vamos dizer: Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim, derrama o que o Senhor tem para mim na minha vida, porque é isso que eu quero aplicar nesse mundo, nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Porque muitas vezes a pessoa diz: o pastor pregou duro, o pastor pregou aquilo, o pastor está pregando assim. O pastor não foi levantado para pregar isso, o pastor não foi levantado para te adular, nem de bajular não, porque aqui não é lugar de bajulação não, aqui é lugar de você aprender, porque você tem uma alma para dar de conta, você tem uma alma para dar de conta. Se você não dar de conta, se você não cuidar da sua alma, o que será de você? Quando você chegar lá, você vai dizer: meu pastor me enganou, meu pastor não falou a verdade para mim, agora eu vou para o inferno. Não quer enganar ninguém desse lugar, nós queremos mostrar o caminho de Deus, nós queremos mostrar o caminho do céu, nós não queremos mostrar a riqueza, porque aqui não é lugar de riqueza, aqui não é banco, aqui é um lugar de você se enriquecer espiritualmente. Agora, se você tiver de ter alguma coisa financeira, fala: é Deus que pode te dar, não é homem não, é Deus. Se Deus quiser te dar, Ele te dá. Se não quiser, tenha paciência e busque Ele, seja valente, buscar Ele. Só isso que tem que fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora traz seu celular aí, que eu mandei no seu, traz o seu celular para cá, que eu mandei aí uma lista do seu aí, de referência sobre essa palavra. Então, para nós entender a palavra de Deus, como que é maravilhosa, é tudo incrível. Então, nós estamos vendo que o que Deus quer é que você aprenda. Aqui Ele está dando exemplo, muito claro. Ele fala assim, Ele fala bem claro: este povo que se aproxima de mim, a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. E é isso que a gente vê no dia de hoje. Pessoa que se aproxima de Deus, mas só de lábios o coração está longe. E é simples de ver essas pessoas e de entender essas pessoas, porque é impossível. Eu começo a estudar a palavra de Deus, eu começo a ler a palavra de Deus, e eu começo a fazer um paralelo, e eu vejo que as pessoas não se retrata ele e a palavra. Nós temos que se retratar, nós e a palavra, para se encontrar, para ver em que situação nós estamos. E se estiver errado, não é possível que nós estamos obedecendo a palavra, que nada venha acontecer, porque senão aí não é palavra de Deus, senão se aí não é o som de Deus, senão se aí não é sinal de Deus. Mas se nós sabemos que nós obedecemos essa palavra,
tudo é mudado e tudo é transformado. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso em nome de Jesus Cristo, né? Nós estamos vendo uma pessoa só. Nós estamos aqui por causa de uma pessoa só. Não precisa de muito. Nós estamos aqui por causa de uma pessoa só, que foi valente, que foi fiel. Jesus recebeu esse ofício de vir aqui e nos comprar com seu sangue. Ele sozinho, irmão. Ele sozinho, porque tem gente que reclama, eu estou sozinho, eu não consigo, que eu estou sozinho. Mas será possível que só Jesus consegue andar só? Você não consegue fazer nada sozinho? Você tem que, eu quero uma companheira, eu quero um companheiro. E será que esse companheiro que vai te dar, vai te facilitar, ou vai te deixar mais preocupado, ou mais longe de Deus? Porque tem que ver tudo isso, tem que ver toda a situação. É fácil você querer uma pessoa do teu lado, é fácil você eu querer, nós querer. Agora tem que ver se vai valer a pena, se o nível é igual ao seu. Porque o maior problema que encontra no mundo espiritual é você ter um companheiro, uma companheira que o nível espiritual dele é baixo e o seu é alto, porque ele não vai dar entendimento, não vai dar nada certo, porque é a carga desigual. Um caçoar está lá embaixo, outro está lá em cima. Essa carga vai tentando cair e para se equilibrar é muito difícil, porque precisa a carga estar igual, e essa carga uma lá embaixo ou lá em cima vai sempre estar em conflito, sempre problema. Mas é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes você está com a vida sossegada, está com a vida boa, e você às vezes quer chamar problema para seu lado. Então tem que ter cuidado, tem que estar atento, porque nós temos que ver. Deus não conhece mais do que nós. Deus não é o Todo-Poderoso. Ele sabe a minha vida, sabe a sua. Muitas vezes nós pensamos vã, nós somos egoístas, nós pensamos em nós, mas não olhamos o que Jesus enfrentou. Jesus criou os discípulos para ele. E ele criou no propósito de fazer a obra. Não foi de nada mais do que isso. Porque se fosse no propósito, outro propósito, ele tinha casado, tinha feito tudo. Como tem uns idiotas que falam que Jesus casou, não sei com quem. Então, nada disso. Porque ele era considerado um cordeiro imaculado. Um cordeiro que não podia ser contaminado. Então, isso é para nós entender que tudo isso a gente tem que ter muita tranquilidade, entender que Jesus não tem quem pregasse e quem falasse com tanta autoridade como Jesus está falando. Jesus, ele fala muito forte nessa passagem, que ele fala assim: porque transgride os teus discípulos as tradições de não comer com lavagem. Então, essa passagem aqui é muito séria, porque isso aqui enquadra nas pessoas que têm mania de limpeza. Essas pessoas, isso era os escribas e os fariseus de Jerusalém, tinha essa mania de depois. Jerusalém é uma cidade muito limpa, não, tanto que é até questionável quando fala que o galo cantou 3 vezes antes mas não é nada disso, é um termo de horário que tinha um nome chamado galo, mas nós sabemos que é uma cidade limpa, os romanos gostavam de limpeza, e por isso que tinha tudo isso aqui. Por isso que era inquestionável quando os discípulos chegavam no lugar para comer os pães e talvez não lavavam as mãos e direto comer os pães. Então veio esse questionário, eles queriam de uma forma ou de outra desabonar Jesus e também os seus discípulos. Mas Jesus aqui falou: eu também quero falar com vocês a respeito disso. Então Jesus citou o pai e a mãe que eles desonravam, falavam mal do pai e da mãe, falavam palavrão com sua mãe e com seu pai. Então o Senhor diz aqui nesse texto que todas as pessoas que querem ver o mal ou falam mal do pai ou da mãe, tem a possibilidade de morrer, alguém matar ele, porque ele está afrontando a criação de Deus, está afrontando a autoridade de Deus, porque a mãe e o pai têm que se respeitar. A mãe e o pai têm que ter um respeito muito profundo. Então a pessoa fica amaldiçoada. É maldito uma pessoa dessa que bate no pai, que bate na mãe, que xinga a mãe, que xinga tudo. Então tem muitas pessoas malditas nessa cidade, nesse país, em tudo, que tem de filho que não respeita mais mãe, que tem de pai, de pessoas que apanham do filho e até mesmo ainda fica bajulando porque está faltando essa coisa. Então muitas das vezes
a gente vê acontecer tragédia no país, a gente vê acontecer tragédia na vida de família, de pessoas, que as pessoas morreram, mataram. Mas por quê? Tudo tem um porquê. Porque às vezes a pessoa afrontou a Deus, afrontou o reino de Deus, afrontou a palavra de Deus. Então, o Senhor quis dizer para eles que eles estavam desobedecendo a lei de Deus, porque eles não podiam fazer isso. Então, nessa hora daqui, o Senhor quebrou essa tradição deles. O Senhor disse: eu vim para quebrar a tradição, eu vim para quebrar tudo. Então Jesus estava dizendo que ele não é uma tradição, ele é o Jesus libertador, todo-poderoso, que não precisa de tradições para que as coisas mudem. Então, tem pessoas que têm uma mania de estar limpando a casa de noite, noite e dia, e aquilo gera uma insatisfação. A pessoa tem até vergonha de ir numa casa que a pessoa tem essa mania, porque chega lá, você tem até vergonha de pisar, porque é aquela frescura. Não pode ficar um pingo d'água no chão, uma briga. Se cair qualquer coisa que acontece numa casa dessas pessoas que têm mania, traz problema. Então isso, Jesus está dizendo: não se preocupe com a limpeza da tua casa, com a limpeza do teu corpo, mas se preocupe com a limpeza da tua alma. Como é que está a tua alma? A tua alma está limpa ou está suja? E só tem uma coisa que pode limpar a alma do ser humano: é a palavra de Deus. A palavra de Deus limpa a alma da pessoa, porque a carne, a sujeira da carne limpa com sabão, com alguma coisa, mas a alma limpa com a palavra de Deus, por Deus. E era justamente isso. Jesus não veio para limpar a nossa carne, porque nossa carne tem que ser queimada na luta. Ele veio para limpar a nossa alma. Ele veio para limpar a nossa alma com a palavra dele, com os seus ensinamentos. Então, por isso que o ensinamento de Deus é o mais importante. Então, por isso que hoje a gente vê pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus, não querem fazer a vontade do Senhor. Então, aqui Jesus está começando a falar com esse tipo de pessoa. Fariseu sempre fizeram isso, e fariseu faz isso. Então, quantas pessoas que estão sendo fariseu no dia de hoje? Quantos pregadores que pregam a palavra de Deus, que faz até cair fogo do céu, mas é um fariseu, que só prega, mas não vive nada daquilo que prega. Prega, e no outro dia você vai ver ele na porta do bar tomando cachaça, ou até mesmo se prostituindo com outras pessoas, vendendo a palavra de Deus, trocando por dinheiro. Então, é isso que a gente está vendo nos dias de hoje. Isso é fariseísmo, isso é coisa de fariseu. Então é justamente isso que Jesus veio combater. E é isso que Deus quer levantar um homem de Deus para combater isso. Mas ninguém vê, ninguém tem coragem para combater isso. As pessoas se unem. É a mesma coisa que a gente vai ler. Tu que comete, que briga contra os ídolos, contra a idolatria e tudo, mas tu comete sacrilégio com ele, está lá no meio da idolatria, está lá no meio do erro, está lá no meio das coisas erradas. Então é isso que a gente está vendo no dia de hoje. Então falta muita coisa para nós se limpar, para nós morar no céu, porque senão não vai ter salvação para ninguém não. Salvação vai ser difícil, né? Então a gente consegue ver a palavra de Deus em outros lugares. Vamos ver em Romanos 2:21. Romanos 2:21, para você ficar assim, aqui é só o básico que Jesus estava falando a respeito desse, estava uma base a respeito dos fariseus, dos saduceus, e nós chegamos em Romanos 2:21, que fala: tu, pois que ensina a outro e não te ensina a ti mesmo, tu que prega que não deve adulterar e adultera, tu que diz que não se deve cometer adultério e adultera, tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio com ele, tu que te gloreia na lei e desonra a Deus pelas transgressões. Assim, pois por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Então, é isso que a gente vê uma palavra dessa. Aqui está falando o quê? Eu não posso ensinar a palavra de Deus e ela não servir para mim. É isso que Jesus está falando. Essa palavra tem que servir para você, tem que servir para nós. Se não está servindo para você, então para que você está pregando? Para pregar lá para casa.
joga a Bíblia no mato, queima ela, porque para você não estar servindo, como é que não adianta proceder, não adianta prosseguir que você vai bater com a cara no muro e vai cair de costas, porque no céu não entra. No céu só entra quem obedece a palavra de Deus. No céu só entra quem pratica a palavra de Deus. Não adianta nós ficar sem praticar a palavra de Deus. E é o que nós vemos no dia de hoje, muitas pessoas blasfemando da palavra de Deus, porque isso é uma blasfema, quando você fala de Deus com toda a autoridade, fala de Deus, mas você não tem nada de Deus, você não parece com servo de Deus, não parece com servo de Deus, não parece com nada, e é justamente isso que a gente vê no dia de hoje. Começa pelos altares, que os pastores de hoje, a maioria deles, está igual a Acabe. Acabe era o rei de Israel, mas a sua mulher era Jezabel. E hoje é a mesma coisa. Está cheio de pastor em cima do púlpito, mas se olha para a mulher dos homens, é a Jezabel, cheia de pintura, mal vestida diante de Deus. Pode estar vestida para o mundo, porque o erro maior do mundo é tanto que essas pessoas não vivem a palavra de Deus. Porque se a pessoa vivesse a palavra de Deus, não se vestia como o mundo se veste. Se as pessoas que servem a Deus, as mulheres de hoje que dizem que servem a Deus, se honrasse a palavra de Deus, se desse valor à palavra de Deus, se obedecesse essa palavra, não se vestia como se vestem as mulheres mundanas. Porque até mesmo no dia de hoje, tem mulheres que estão na igreja, que as mulheres mundanas estão mais bem vestidas do que as próprias mulheres que estão nas igrejas. A maioria, não em todo lugar, mas a maioria está assim, em cima do púlpito, pregando a palavra de Deus, enganando todo mundo. Agora, por que é que as pessoas não percebem que está sendo enganado? Porque estão na carne. Os carnais só dão valor às coisas da carne. Para eles é uma glória, para eles é uma alegria. Eles estão felizes ali de ver tudo isso acontecer, porque é o que alegra eles. Eles estão vivendo isso. Isso para eles é tudo de bom, né? Aí nós continua, livro de Tiago, Tiago 1:22 também, está aqui. Tiago também está escrito aqui, né? Tiago 1:22 fala bem claro: sedes cumpridor da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos uns aos vos mesmos. Pois está falando que não devemos somente ouvir, mas cumpridor da palavra de Deus. Porque se nós não for cumpridor da palavra de Deus, estamos enganando as pessoas com discurso, discursando em vão. Porque se eu faço um discurso da palavra de Deus e eu não estou fazendo parte da minha vida, a minha vida não tem nada a ver com esse discurso, então eu estou igual ao político. Que político é que faz isso? Político discurso em cima da tribuna, enganando todo mundo para ganhar a eleição. Mas nós não estamos numa eleição, nós estamos discursando o nome de Jesus e a palavra do Senhor para ganhar algo maior, ganhar a salvação, ganhar o reino de Deus, ganhar uma coisa que é grande e é poderosa. Então temos que ter muito cuidado. Então o Senhor está atrás de pessoas que vivem a palavra, de pessoas que realmente façam um bom uso dessa palavra e obedeçam essa palavra, né? Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto. Está vendo? Porque se contempla e logo desaparece. Então é isso que acontece, né? Isso que acontece. Então tem que ter muito cuidado. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Temos que praticar essa palavra. Temos que obedecer essa palavra. Quando nós estamos diante da palavra de Deus e nós vemos a palavra de Deus verdadeira sendo pregada, dá preocupação. Traz preocupação. Porque você sabe que você está ouvindo a palavra de Deus verdadeira, e a partir da hora que você ouve a palavra de Deus verdadeira, cai em você a responsabilidade de obedecer ela. Se você não obedecer, vai cair em você maldição.
vai cair em você as pragas, porque você está desobedecendo a palavra de Deus. Porque as bênçãos do Senhor só vêm quando nós obedecemos a palavra de Deus. Se você não obedece a palavra de Deus, não vai vir bênção para você. Porque o livro de Romanos fala bem claro que quem vive na carne é inimigo de Deus. E se Deus é meu inimigo, o que é que Deus como meu inimigo, o que é que vai vir para mim? Vai vir alguma coisa boa para meu lado? Só vai vir problemas. Agora, se Deus é meu amigo, vai vir só coisa boa. E o Senhor pede para você ser amigo dele. O Senhor diz bem claro que o amigo dele é aquele que obedece a palavra dele. E ele já fala, em outros passagens está falando: quer ser meu amigo, obedeça a minha palavra. Jesus fala isso constantemente, mas o homem não obedece a palavra de Deus, obedece a palavra da criatura. E deixa o Criador para trás, para lá. Então, isso é uma falta de entendimento. E tem pessoas que dizem que é sábio. Isso não é sabedoria, isso é tolice. Sabedoria é quando você ignora o homem e faz a vontade de Deus. Isso é sabedoria. Por que a pessoa não ignora o homem? Porque está vendo na frente? E Deus você não está vendo. Então, você está vendo o homem na tua frente, mas Deus não está vendo. Então, que consideração é essa que nós temos pelo reino de Deus e pelo poder de Deus? Porque eu sei que Deus está aqui presente. Não preciso eu ver Ele, porque eu sei que Ele está aqui. Então eu sei que se eu desonrar aquele que não é digno de honra, Ele vai me aprovar. Porque o Senhor disse que não é para mim ter medo de homem, nem bajular homem e deixar ele desprezado. Não, mas é melhor eu desprezar aquilo que não é nada diante dele e honrar ele. Porque ele pode mudar a minha história e muda a minha história, né? Mateus 23 e 2. Na cadeira de Moisés assentados os escribas e fariseus, né? Portanto, tudo que vos disser, isso fazeis. Observe, mas não o faça conforme a sua obra, porque diz e não pratica, né? Ele diz e não pratica. Isso é o trabalho desses enganadores. E é o trabalho de muitos enganadores no dia de hoje, usando a palavra de Deus. Muito mais o Senhor todos os dias nos adverte, todo dia nos cuida. Mas não adianta você ouvir a palavra de Deus e você não guardar ela e nem procurar fazer uso dela. A palavra de Deus, ela tem que ser praticada, né? Então está aqui, todas as suas obras eles faz a fim de seres vistos pelos homens. Então, as pessoas que não têm nada com Deus querem fazer algo para aparecer os homens. Por isso que não vem numa igreja pequena como essa, porque aqui não tem jeito para ele se apresentar, porque aqui não tem jeito para ele mostrar a sua obra. Mas aqui tem o Espírito Santo de Deus junto com os anjos. Se você tem a obra de Deus, esse é outro lugar que você vai poder apresentar essa obra a Deus, porque Ele está aqui para ver a tua obra. Agora, se você vai apresentar a obra à multidão, aqui você não vai ter essa oportunidade, porque aqui não tem essa multidão. Então, se for pessoas que querem se apresentar ou querem se aparecer, aí aqui não vai dar certo, porque aqui também não vai conseguir. Então, é isso que a gente vê no dia de hoje, pessoas querendo se aparecer. E Jesus está dizendo, vocês querem só se aparecer. E outros pais falam, vocês enganam esse povo, mas eu não, eu sei quem são vocês. Vocês são sepulcrais, vocês são carniça, vocês são ossos. Então Jesus não teve um pregador para pregar duro, porque hoje a gente vê um monte de crente covarde, pastor covarde, todos covardes, que está vendo o pecado na frente dele, ele diz, não, isso não é pecado não, isso é bênção. Então, o que é pecado para esses homens? Tudo contaminado. Então, por isso que o Evangelho está dessa forma, por isso que está errado, por isso que nós vemos as coisas não funcionar, porque está faltando essa responsabilidade como homem de Deus e como mulher de Deus. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, para que nós possamos realmente ir morar no céu, né? Então, essa passagem nos ensina que nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nos ensina que nós temos que viver essa palavra. Eu vou dar um exemplo maravilhoso. O que é que nós estamos diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela cobra algo de mim e de você. Se nós for inteligente, todos os dias você sobe um degrau na palavra de Deus.
Mas você não está conseguindo subir, por quê? Porque você não está dando ouvido à palavra de Deus. E uma vez você diz: Deus, muda, fala comigo, Deus. Deus está falando com você. Não vai descer um anjo aqui e falar com você, porque eu sou o anjo nessa noite para falar com você. Aleluia. Eu sou o anjo que estou aqui nessa noite, guiado por Deus. Ele mandou falar para você isso. Então é eu que sou o anjo aqui. Não vai aparecer um anjo de asa aí e dizer: faça assim. Não, eu sou o anjo nessa noite, estou sendo usado por Deus para te orientar, para você ir para o céu. Aleluia. Para você não perder a salvação. E Deus quer levantar muitos e muitos nessa terra para fazer o que eu estou fazendo aqui. Sem olhar para o dinheiro, sem olhar para a riqueza desse mundo, porque na verdade nós estamos aqui para ser rico. Quando ele fala bem claro, não se preocupe, tendo comida para você. O que é que ele fala bem claro? Olha o que ele consola você: tendo uma veste para você vestir, um cobertor para você se cobrir, comida para você comer, esteja com isso contente, porque o que quer ser rico cai em ciladas, cai em problemas. E cada dia fica mais pobre, cada dia cai mais, cada dia perde mais, porque a ganância, a riqueza empobrece o homem. Porque você quer ficar rico? Trabalha. Porque quando ele olha você trabalhar, ele pode usar alguém para te abençoar, porque ele quer ver alguém trabalhando. Ele quer ver alguém trabalhar. Ele quer ver alguém fazer alguma coisa. Aplauda a palavra dele, da obra dele, fazer algo. Mas não se una com o inimigo de Deus, porque senão você vai perecer, você vai sofrer. Vou deixar um exemplo bem claro que a gente tem deixado a palavra de Deus, mas parece que as pessoas não fazem de conta das palavras. Salmo 1 é um exemplo. Salmo 1 manda você tomar uma posição, mas essa posição às vezes não é tomada, porque as pessoas não têm coragem de tomar. Está aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, está aqui uma palavra que fala com todos nós. Essa palavra está direcionando a sua vida, está dando uma mudança na sua vida. Por quê? Não se assente na roda dos escarnecedores. Não ouça mais os escarnecedores. Fuja dos escarnecedores. Não fique ouvindo palavras de engano, nem palavras que não é de Deus. Mas antes tenha prazer na lei do Senhor e na sua lei medite de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto do ribeiro de água, que dá seu fruto na estação própria, cuja sua não cai, tudo quiser prosperar. Não são assim os ímpios, mas são como a folha. Então a praga, os ímpios só tem problema. Essas pessoas que ouvem a palavra de Deus e que não praticam, está aqui, ó. Nós vamos lá uma palavra que cai bem, para o que nós estamos falando nessa noite, é os dois alicerces, dois fundamentos: fundamento na areia e fundamento na rocha. Porque o que está aprofundado na areia são justamente as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Justamente essas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas não vivem essa palavra. Então é casa na areia. Quando o problema vem, cai. Cai por quê? Porque a areia não segura nada. A areia afunda. Mas quando Deus fala com você, você não quer mudar. Quando Deus manda você mudar, você não quer mudar. A palavra de Deus manda você mudar, você não muda. Então, não diga que Deus não fala com você. Você é que não obedece a Deus. Não diga que Deus não está falando. Deus fala com você sim. Agora você é que não escuta a palavra de Deus e não muda. Você está ouvindo Deus falar, mas você não quer mudança. Você não quer transformar a sua vida. Você quer continuar perdendo. Você quer continuar perdido. Porque para mudar, você tem que obedecer. Aleluia, Deus. Você tem que fugir do erro, das maus condutas, dos homens sanguinários, dos fariseus e dos homens que estão enganando as pessoas com palavras fingidas. Esqueça a bajulação, esqueça a adulação. Jesus não veio aqui para adular eu, nem adular você. Veio ensinar a palavra dele. Siga, ele está preocupado. Quer ser meu filho? Obedeça a minha palavra. Porque o rebelde não tem direito de morar no céu. Quer ser meu filho? Está aí a minha palavra. Eu estou dando a vontade de você ser meu filho. Você quer ser meu filho? Então ande com a minha palavra. Quer ser meu filho de verdade?
cubra a minha palavra e honre ela, porque a única maneira de eu ser filho de Deus é obedecer a palavra do Senhor. Não tem outra forma de eu me tornar um filho de Deus se eu não obedecer, porque uma coisa que Deus não aceita é filho rebelde, e aquele que não obedece a palavra de Deus se torna rebelde, né? Pessoas rebeldes, pessoas que não querem obedecer. Então os rebeldes não têm direito à herança, é bastardo, está lá em Provérbios, e os bastardos não têm direito. Os bastardos são os bastardos disso. Vocês são os bastardos e não filho. Filho é o que obedece, filho é o que guarda a palavra do Senhor. É isso. Então, se nós não guardar a palavra de Deus, não somos filhos. Filho é os que obedecem a palavra. Então não adianta você estar guiado por mentirosos, falsos profetas e assistindo. Por que é que as pessoas se dão bem e vão atrás de falsos profetas? Porque ele está na carne. Se ele estiver na carne, ele mesmo era o primeiro a repreender o falso profeta. Eu não vou para a sua igreja, porque a sua igreja não prega a doutrina verdadeira, não tem doutrina. Eu não vou para a sua igreja porque está errado lá, eu não vou. Mas, não, eu vou lá que eu vou ouvir a palavra de Deus. Que palavra de Deus? Você está ouvindo? A palavra do demônio. Porque está lá em Timóteo bem claro, que a doutrina de demônio está usando os falsos profetas. É isso que está escrito na palavra do Senhor. Não estou nem preocupado não, se tem gente aqui que vai em outras igrejas. Vá, mas salvação você não tem. Você vai perder sua alma, e quando chegar lá no inferno, vai dizer: ah, o pastor não me ensinou. Ensinou sim. Você foi que não quis aprender, porque você estava atrás de carne, você era carnal, não era espiritual. Salvação é para quem é espiritual, salvação é para quem está vivendo a palavra de Deus. Salvação não é para todos. Somos chamados muitos, mas poucos são escolhidos. Pouco que vai se salvar. É isso que a gente tem que entender. Agora, se você quiser se salvar, saia da carnalidade e entra no mundo espiritual para você ser salvo, porque senão não tem salvação. A salvação, quando nós estamos no mundo espiritual, nós conseguimos enxergar o reino de Deus, nós conseguimos ver Jesus, nós conseguimos ver a santidade de Deus. Agora, sem santidade ninguém vê Deus. Por que é que o Senhor fala? Sem santidade ninguém vê Deus. O que é a santidade? Separação, consagração. Mas o que a palavra de Deus separa do pecado? A pessoa não separa. Está lá, envolvido com pecado, envolvido com mentiroso, com erro. E como é que vai se salvar? Não salva. Não salva, porque a palavra Deus não vai aceitar só porque você está chamando o nome de Deus. Não. Ele falou: nem todos que me dizem Senhor herdarão o reino de Deus, mas aquele que obedecer a minha palavra, aquele que viver a minha palavra, esse é que vai ser salvo. Amém? Então guarde essas palavras nos vossos corações e vamos orar para nós em nossas casas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Pai, nós te rogamos pela sua palavra e pedimos que essa palavra venha também trabalhando no coração dos ouvintes que estão nos acompanhando através da internet, abençoando o YouTube, as pessoas que têm nos assistido ali, abençoando nosso irmão lá na África, abençoando lá no Ceará, abençoando na Bahia, abençoando em todos os continentes, todos os lugares que as pessoas estão nos acessando, que o Senhor possa abençoar e abrir o entendimento de cada um para viver a tua palavra, para parar de ser somente ouvinte, mas ser praticante da palavra de Deus. Essa palavra que está ficando nessa noite, o tema dessa palavra é: seja praticante da palavra do Senhor, seja praticante, viva a palavra do Senhor, para que o Senhor derrame o poder dele e salve a sua alma. É isso que nós deixamos nessa noite, para os ouvintes da palavra de Deus. Pai, nos leva para nossas casas, na direção do teu Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos agora e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Coloca com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, e todos digam amém. E a paz de Deus seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Glória.